Daniel Alves teve sua prisão decretada por causa de uma tatuagem. Segundo reportagens do G1, esse seria o motivo decisivo para que a juíza tenha decretado a prisão do Daniel Alves, o jogador de futebol da seleção. Calma, eu vou te explicar toda essa situação de forma descomplicada, sem juridiquês, e até mesmo se isso no Brasil pode ser usado desta forma. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu vou pedir aquele favor de sempre de você se inscrever aqui no meu canal do YouTube, Dr. Ilmar Muniz, e também me seguir nas outras redes sociais, do Instagram, do Facebook e agora também do TikTok, Ilmar Muniz. E eu vou deixar aqui um número de WhatsApp para que você esclareça suas dúvidas jurídicas do seu dia a dia. Manda sua dúvida aqui pra gente, será o maior prazer te ajudar nisso. Agora, vamos falar sobre essa tatuagem e essas reportagens que estão hoje bombando o dia inteiro, que a juíza utilizou como forma decisiva para decretar a prisão de Daniel Alves, o jogador de futebol da seleção brasileira. Segundo a reportagem do G1, a vítima alega no seu depoimento que a tatuagem que Daniel Alves tem na sua região da cintura, que vai até a parte genitais, uma meia-lua, foi descrita pela vítima com detalhes e que ela alega que justamente Daniel Alves tentou forçá-la a realizar sexo oral e foi nesse momento em que Daniel Alves força a tentativa e comete o abuso sexual. E assim que a vítima teve acesso a essa tatuagem. Já Daniel Alves, em seu depoimento, coloca duas versões diferentes. Na primeira versão, ele diz que estava sentado o tempo todo, a vítima tenta agarrá-lo e então que ela consegue ter acesso e ver essa tatuagem. Já numa segunda versão mudada por Daniel Alves, junto à juíza, ele fala que de fato levantou e aí assim que ela teve acesso a essa tatuagem, que ele estava sentado no banheiro, se levantou e assim foi que ela viu a tatuagem que vai até a sua genital, tá? Então, essa foi a fundamentação que traz hoje, basicamente, todos os jornais, diversos canais de reportagem falando que foi o motivo decisivo de Daniel Alves ser preso, ter sua prisão preventiva decretada. No Brasil, de fato, nós podemos ser como fundamentação para eventualmente colocar alguém na prisão o reconhecimento de uma tatuagem. A prisão preventiva no Brasil, ela tem alguns requisitos importantes. No caso do Daniel Alves, provavelmente a juíza entendeu que ele poderia fugir a qualquer momento do país e dificultar assim que ele fosse punido futuramente se caso comprovado que ele cometeu o crime. No Brasil, da mesma forma, se caso ocorrer qualquer chance e o juiz perceber que o réu vai desaparecer, não vai conseguir ser cumprido qualquer ato do processo, pode sim decretar a prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal brasileiro. A questão que muita gente se pergunta é, mas pode ser fundamental a questão de uma tatuagem para ocorrer a prisão? Olha, eu sei que grande parte da mídia está divulgando dessa forma, falando que foi a tatuagem o motivo da prisão. O que eu entendo superficialmente vendo as reportagens e as informações que a gente consegue colher na mídia e na internet, é que o motivo da prisão é o futuro dele querer fugir, ou poder sair do país e não cumprir eventualmente uma condenação. Por exemplo, um caso de um outro jogador famoso, o caso do Robinho, que foi condenado em outro país e está no Brasil não cumprindo a sentença penal estrangeira. Então, o que a juíza provavelmente entendeu no caso da Daniel Alves é o risco dele não ficar no país e não cumprir eventualmente todos os atos processuais e isso ficar em impunidade. Agora, a questão da tatuagem é um indício muito forte, com certeza, até porque é uma tatuagem na questão da região íntima do Daniel Alves. Teria que ter um ato específico para que a menina, para que a vítima pudesse ter acesso a essa questão. É óbvio que todo mundo tem direito à defesa, nós não podemos fazer pré-julgamentos em nada. Daniel Alves terá
com certeza também nesse processo a chance de se defender, como aqui no Brasil nós temos todo o direito do contraditório previsto em lei, em que o réu pode se defender, pode mostrar as suas provas e se safar, se caso for a questão de uma inocência, ter a questão absolvida. Lá no caso do Daniel Alves, acredito que ele também terá todas as chances de se defender. No caso, a tatuagem foi um indício muito forte para a juíza entender que talvez tenha acontecido minimamente algo suspeito, que dá direito à juíza a entender que, somando o fato de Daniel Alves ter chances de sair do país, ter decretado a prisão dele de forma preventiva. E no Brasil também teria ocorrido da mesma forma, tendo indícios e risco do réu não cumprir os atos do processo ou até mesmo fugir em caso de condenação, pode sim o juiz decretar a prisão do réu preventivamente, tá? Esse foi um vídeo rápido para explicar justamente essas reportagens que estão surgindo na mídia, para que você possa entender basicamente como funciona, tanto no caso do Daniel Alves, como em qualquer outro caso aqui no Brasil. Se você gostou, se você concorda com essa decisão, se você concorda com essas questões, coloca aqui, será um prazer discutir com você e saber a sua opinião sobre esse assunto. Galera, muito obrigado e até a próxima.